Bom, vamos lá, alunos de administração de materiais. Vamos gravar o nosso primeiro vídeo, né, do conteúdo desse semestre. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre controle e políticas de estoques. Primeira coisa, nós vamos falar sobre o princípio, né, do controle de estoques. O que o gestor dessa área ele tem que observar, as coisas que ele tem que observar. Então, primeiro nós vamos trabalhar com 3 Qs, que é o que, quando e quanto. Primeiro, o que o gestor ele tem que se preocupar com o que ele tem que comprar, quais produtos, né? Ele tem que comprar e o que ele tem que armazenar. No quando, ele tem que pensar quando ele tem que comprar e renovar também o estoque, né? Quando é a época de comprar, fazer um novo pedido. Então, um bom gestor, ele vai saber o tempo para que ele não venha a comprar nem muito antes, né? E nem muito depois. E nesse sentido, futuramente, nós vamos falar sobre como calcular o momento ideal para comprar, né? Mas, ainda que não se tenha métodos matemáticos para analisar quando, o bom gestor, ele, pela inferência, pela própria experiência ali, ele vai entender quando ele tem que comprar. E o outro princípio é quanto. Por quê? Porque você não pode comprar nem muito nem pouco, você tem que comprar a quantidade ideal, né? Então, quanto comprar e quanto ele tem que estocar. Além disso, além de se preocupar com essas coisas, é efetivo da parte do gestor de estoques, primeiro, realizar a solicitação de compras, então é função do controle de estoques, né? Realizar a solicitação de compras, receber, armazenar e guardar esses materiais que foram comprados, controlar os estoques nos quesitos quantidade e valor. Então, cada produto você tem que saber quanto você recebeu, qual o valor unitário de cada produto para saber o valor total. Realizar constantes inventários para avaliar a quantidade e o estado, né, dos materiais em estoque. Então, esses inventários, eles vão fazer o controle ali da quantidade que você tem em estoque e como que está a qualidade, né, daquele estoque. Identificar e excluir do estoque os itens que estejam obsoletos ou danificados. Então, quando existe um controle de estoque na empresa, não vai existir dentro do setor de estocagem itens perdidos, itens danificados. Por quê? Porque a gestão, né, o gestor de estoque, ele vai lá e vai excluir esses materiais, né? Quais são os motivos hoje para ter um estoque? Então, hoje as empresas elas têm trabalhado com estoque, com política de um estoque mínimo. Por quê? Muitas vezes pela falta de lugar mesmo para armazenar, né, os materiais, porque custa. Então, você ter um lugar para armazenar gera custo. A armazenagem ela é mais um custo para a empresa. Mas toda empresa ela tem, mesmo ali um mínimo, ela tem que ter um estoque. Quais são os motivos, então, para ter o estoque? Primeiro, segurança contra as flutuações da demanda. Então, eu coloquei aqui o exemplo, por exemplo, de aumento de máscara na pandemia. Então, muitas vezes a demanda, ela dá uma flutuação, né? Acontece alguma coisa inesperada que vai fazer a demanda aumentar de repente. Então, nesse sentido, você ter um estoque é bom, para que você não fique sem produto, né? E dê lugar ali para concorrência. Segurança também contra as flutuações do mercado. Então, às vezes, não é a demanda, é o mercado. Então, em períodos de inflação, por exemplo, qualquer conjuntura econômica ali que vai atingir o mercado, que vai fazer com que aquele produto, a demanda para aquele produto ela aumente, você deve ter também, né? No caso da inflação, o custo daquela matéria-prima aumentou, o custo daquele produto aumentou. Então, você ter o seu estoque ali, você está protegido contra essa inflação. Por exemplo, quando suponhamos um caso aqui, mas um caso doméstico, né? Aumenta o produto. Às vezes a gente vê assim, vai aumentar o gás na semana que vem. Então, você vai lá e compra uma reserva. Então, seria mais ou menos isso para a empresa, né? Ela tem mais, quando ela sabe que aquele produto ela vai aumentar, ela pode comprar uma quantidade. Pode ser um motivo ali para ela fazer um estoque. Oportunidade de investimento.
Então, o estoque, ele entra ali dentro do capital imobilizado da empresa, ele é um ativo da empresa, né? Então, também é uma oportunidade de investimento. Então, quando você tem aquele produto, você tem um valor, né? Ao invés de muitas vezes você comprar outra coisa, você compra o estoque. Tem que ser avaliado para saber até que ponto você realmente está investindo. Proteção contra atrasos de fornecedores. Então, quando você tem o estoque, ainda que seu fornecedor atrase, você ainda tem o produto, né? Principalmente quando, se você sabe que vai ser um período de atraso nas entregas, você pode ter ali um estoque a mais para se proteger. E economia de escala. Você economiza os custos fixos nas quantidades compradas, né? Então, a economia de escala é isso, é quando você distribui os custos na quantidade para reduzir os custos da empresa, né? Então, os custos fixos, eles vão se diluir mais quando você tem mais quantidade, seria economia de escala. Então, quando você tem estoque, você faz isso. Você economiza, você compra mais e dilui o custo fixo da sua empresa naquelas quantidades. Aí você tem um custo menor ali no produto, no unitário. Bom, aí nós temos os tipos de estoque. O primeiro é o estoque de matérias-primas. O que são as matérias-primas? São os materiais básicos e necessários que serão utilizados, então, para a produção. As matérias-primas são os produtos que se agregam ao produto final, né? Cada organização ela vai ter um estoque de matéria-prima diferente a depender do seu volume de produção. Então, você precisa de matéria-prima conforme, né, consoante sua produção. Se você tem uma produção menor, você vai ter menos matérias-primas. Se você está num período de uma grande produção, você precisa de muita matéria-prima. Os produtos em processo são materiais que estão sendo utilizados no processo, então, de fabricação. Eles geralmente estão em algum estágio do processo produtivo, né? E eles não foram totalmente, então, acabados. São matérias que já começaram a ser produzidas, mas que não foram terminadas. Esse nível também vai depender da produção da organização, né? Quando a organização ela está num processo produtivo muito alto, ela vai ter mais produto em processo. Produtos acabados são os produtos que já foram produzidos, eles estão prontos para venda, mas ainda não foram vendidos, né? Para esse nível de estoque, empresas que produzem sob encomenda terão um nível mais baixo de produtos acabados. Então, se a sua empresa é uma empresa que ela produz sob encomenda, o seu nível de produtos acabados ela vai ser menor, né? Nesse quesito, é importante que a empresa não tenha altos níveis de estoque, a fim de não gerar altos custos de capital imobilizado, né? Então, quando você tem muitos produtos para venda que ainda não foram vendidos, pode estar acendendo uma luz aí na empresa de que as vendas não estão tão boas. Por quê? Porque se o produto está pronto, mas ainda não foi vendido, não foi liberado do seu estoque, pode ser que você tenha que melhorar seu processo de vendas ou reduzir a produção para não ficar com muito material, né, estocado. E nós temos também os materiais auxiliares de manutenção, que são peças de reposição em caso de defeitos ou falhas em máquinas e equipamentos. Então, o estoque que você utiliza para repor, né, equipamentos ou peças de maquinário que possivelmente possa dar defeito, né? Em caso de falhas nas máquinas e na falta desse estoque, a produção pode ser interrompida. Então, empresas que não têm esse estoque de materiais auxiliares de manutenção, se alguma máquina der defeito, a produção pode ficar parada. Né, dependendo da empresa, uma produção aí de 24 horas parada, ela gera um prejuízo muito grande para a empresa. Quais são as políticas adotadas para um estoque? Então, o bom gestor de estoque, ele vai cuidar primeiramente dos prazos de recebimento e entrega dos materiais. Então, ele tem que ter essa ciência, né? Quando que ele vai receber, quando os materiais vão ser entregues. Estabelecimento da lista de materiais a serem estocados também. Então, nós falamos sobre os vários tipos aqui de estoque, né? Então, o gestor, ele tem que ter essa ciência do que vai ser estocado em cada parte ali da empresa, em cada setor. E ele tem esse controle de quantos produtos estão sendo estocados. Analisar qual o nível de estoque para atendimento às demandas, prezando sempre pelo equilíbrio. Então, que equilíbrio é esse? Nem muito, nem pouco. Então, o estoque ele tem que ter o equilíbrio, o ponto ótimo, onde a empresa não tem muito, para não ficar com muito capital imobilizado, mas ela também não tem muito pouco, para incorrer em risco de faltas, né?
Então, ele tem que saber qual o nível de estoque para atender a demanda com efetividade. Análise da quantidade de materiais a ser comprada, a fim de conseguir melhores preços. Então, muitas vezes, quando se compra mais materiais, você vai conseguir, né, um preço melhor. Então, tem que se discutir essa possibilidade, mas sempre prezando pelo equilíbrio também, para que não fique com muito estoque, né? Então, é preciso saber, é um dos princípios, né, um dos 3 Qs, quanto que deve ser comprado. E a definição da rotatividade de estoque, que vai ser o próximo conteúdo, né? Nós vamos aprender sobre o giro de estoque, que é a quantidade de vezes, né, que o estoque ele se renova em um período para a empresa. Então, o gestor ele tem que saber também qual o giro, de quanto em quanto tempo que esse estoque ele está se renovando. Recebimento de materiais, então recebimento com qualidade, é a função do gestor de estoque fazer esse recebimento, esse controle. Controle do que foi pedido versus também o que foi recebido, então também precisa ter esse controle, né, do que ele pediu, do que recebeu. E verificação do estado também do material recebido. Então, ao receber o material, precisa saber o estado. Uma eficiente gestão de estoque será refletida nas seguintes situações. Então, primeiramente, boa relação com os fornecedores e clientes. Então, é dever, né, do gestor de estoque ele ter essa relação e trabalha muito com o fornecedor, mas também trabalha com o cliente, né? Redução dos custos de estocagem, mais à frente nós vamos aprender alguns custos e é importante que a boa gestão de estoques ela faça essa redução, ele tenha que os custos de estoque eles não sejam muito altos, né? Então, uma boa gestão de estoque preza por um custo mais baixo para gerar lucro para a empresa. Baixa perda de estoques, então não é eficiente aquele estoque que perde muita coisa danificada, perde o prazo de validade, quebra, né? Some. Então, a baixa perda de estoques, entregas nos prazos corretos, então de fazer tanto receber quanto levar para o cliente também no prazo correto. E baixo custo de capital imobilizado seria a redução também aí nos custos de estocagem, né? Ter um baixo custo aí de capital imobilizado. Esses materiais, que foi o que eu utilizei, tá, gente, para confecção, né, desse material que eu fiz. Então, tá aqui as referências, vocês podem estar dando uma olhada, são materiais de excelente qualidade. Então, tá bom, pessoal? Muito obrigada.